a todos. Em um dos vídeos da primeira aula, né, eu fiquei de fazer um vídeo para explicar, né, como é que um polímero tem uma propriedade diferente de outra, né, e que faz com que você escolha um polímero para uma aplicação e não escolha outro, né. Então eu refleti um pouco sobre esse tema, né, eu vi que é muito vasto, né, esse assunto, né, então eu fiz uma divisão aqui, né, sobre as diversas etapas, né, em que você pode analisar, né, até chegar no produto final, né. Então, nesse vídeo em particular, eu vou falar um pouquinho sobre a síntese, né. Então, como é que você gera produtos diferentes a partir de, de aspectos, né, que são controlados na síntese, tá? Bem, é o seguinte, primeira coisa, claro, né, é a composição química, né. Se você vai gerar um polímero, por exemplo, um polietileno, né, ou um poliestireno, você vai ver que eles têm propriedades totalmente diferentes, né, e um grande percentual dessa diferença é exatamente devido à composição química diferente. Né. Se você pegar o mero do polietileno, você vai ver que são dois carbonos, né, e quatro hidrogênios laterais. Né. No caso do poliestireno, dois carbonos, três hidrogênios laterais, mais um anel aromático. Né. Então, a diferença aí, ou seja, de um hidrogênio no polietileno trocando por um anel aromático lateral no poliestireno, você vai ter como produto final, né, algo totalmente diferente. Né? O poliestireno, por exemplo, que é usado na construção do isopor, né? E o polietileno, né, usado em tantas coisas como sacos plásticos, né? Você vai ver que o polietileno é um material bastante mais flexível, né? Se deforma muito antes de sofrer a ruptura, né? E é opaco, enquanto o poliestireno é um material transparente que deforma pouco, né? É um material considerado frágil, né? É, então a composição química, como eu falei, né, seria um primeiro ponto de partida, né? Porém, uma vez escolhido o tipo de monômero, né, então, nesse caso, ou seja, definindo a composição química, né, então vamos pensar aqui que a gente escolheu o etileno, né, para gerar um polietileno. Né. Se você fizer uma pesquisa em, na literatura, né, sobre os polietilenos, você vai ver que existem vários polietilenos por aí afora. Né. Então você tem um polietileno de alta densidade, né, que eu falei no vídeo anterior, que era o número 2 na hora de reciclagem. Né. O polietileno de baixa densidade, né, que é um polímero que é o número 4. Né. Aí você vai ver também que você tem um polietileno de baixa densidade linear, né, e você tem também o polietileno de ultra alto peso molecular, né, entre outros, mas esses aí são os principais. Né. Então todos eles são feitos do mesmo monômero, porém são polímeros de propriedades bastante diferentes. Né. Se você fizer uma comparação do PEBD com o PEAD, por exemplo, você vai ver que o PEBD é um material bem mais flexível, né, é um material com resistência mecânica menor, ele é um pouco mais transparente do que o PEAD, né, ele tem uma resistência ao impacto bem maior. Né. Então, por exemplo, se você pegar um saco plástico feito de PEBD comparado com um de PEAD, você vai ver que você tem uma dificuldade muito maior de romper, né, de fazer um furo, né, no PEBD em comparação ao PEAD. Né. Agora, de onde vem isso? Né? Você vai associar totalmente à condição de síntese. Né? Então, se você observar, né, um reator utilizado na síntese do PEBD, você vai ver que é um reator que tem que suportar pressões maiores, né, temperaturas maiores, né, e essas condições de síntese, né, do PEBD, né, ou seja, pressões maiores, temperaturas maiores, associadas a um tipo de iniciador, né, que são geradores de radicais livres, né, que são normalmente peróxidos. Isso faz com que durante a geração daquela molécula, ou seja, a macromolécula vai crescendo ali, você tem a geração de moléculas bastante ramificadas. Né? Então, como é que se dá isso? Né? No momento que a cadeia vai crescendo, né, e é uma síntese do tipo radical livre, então o centro reativo, de vez em quando, ele dobra ali e tira hidrogênios da própria cadeia que está crescendo para se satisfazer eletronicamente, porém no momento que ele tira o hidrogênio da própria cadeia, ele gera um centro ativo. Né? Então isso quer dizer o quê? Que quando ele dobra ali mais ou menos em 4, 5 carbonos, como se fosse uma mordida para trás. Né? Então ele dobra ali em 4, 5 carbonos, ele tira o hidrogênio dele mesmo, e aí o centro ativo agora vai continuar crescendo
né, a partir naquele local em que o hidrogênio foi removido. Então você acaba gerando ali ramificações pequenas, de 4 ou 5 carbonos. Isso acontece várias vezes ao longo do crescimento de uma dada cadeia, de maneira que você vai ter no final, quando termina essa cadeia, ou seja, quando o centro ativo ele é desfeito, digamos assim, né? Você vai ter ali muitas ramificações pequenas, de 4 ou 5 carbonos laterais, né? E também a possibilidade de você ter ramificações como se fossem macromoléculas mesmo penduradas naquela macromolécula, ou seja, ramificações grandes, né? E nesse caso são por mecanismos intermoleculares, né? Então é o tipo de síntese, tá ok? Então, associado ao tipo de iniciador que você usa, né, que é do tipo radical livre, né, associado às temperaturas altas e pressões altas, você gera um polímero que tem uma cadeia, ou seja, uma arquitetura molecular, né, totalmente ramificada, né, diferente das cadeias obtidas na síntese do PEAD, né, que é o polietileno de alta densidade, né. Então a síntese do PEAD ela praticamente impossibilita, né, a formação desse tipo de ramificação, né. Então as cadeias são muito lineares, né. Então é exatamente o fato das cadeias serem lineares que possibilita o polímero final ser mais denso, né, do que o polietileno de baixa densidade, né. Então esse nome aí, alta densidade, baixa densidade, está associado exatamente a isso. É devido à linearidade da cadeia do polietileno de alta densidade que possibilita uma densidade maior que está associada à cristalização, que eu vou explicar em um vídeo posterior, tá ok? Agora, o que os caras que sintetizam o PAD, né, eles vão fazer, né? Então eu já deixei claro aqui, né, que uma empresa que sintetiza PAD, certamente ela não vai sintetizar PABD, né? Ou seja, pelo menos o reator tem que ser diferente, né? Porque o reator do PAD é um reator que necessita de pressões bastante inferiores, né, ao da síntese do PBD, né, e as temperaturas também são bem menores, né. Então, porque o tipo de iniciador também é diferente, né, que é do tipo Ziegler-Nash, que é um catalisador de coordenação, e exatamente esse conjunto de coisas, né, ou seja, o tipo de catalisador, principalmente nesse caso, né, é que faz com que haja praticamente a formação apenas de cadeias lineares, né? Sendo que no momento que o cara define lá, então, beleza, vou escolher sintetizar o PEAD. Então, vou usar aqui esse catalisador de coordenação, que é o catalisador Ziegler-Nash. Então ele impede, por exemplo, aquela história que eu falei, né, da geração de ramificações devido ao ataque da cadeia nela mesma, né? Agora, como é que eu faço para gerar produtos diferentes, né? Se você consultar, por exemplo, um site de uma empresa que sintetiza PAD, você vai ver que ela tem ali 10, 15 tipos de PAD diferentes, né? Então, o que eu posso variar, né? Então, uma das coisas, né, por exemplo, se eu quiser colocar uma ramificação nesse PAD aí, já vi que da forma do PBD isso é impossível, né? Porém, o que os caras viram, né? E isso é feito na prática, né? E vários PADs, na verdade, eu poderia dizer a vocês que praticamente todos os PADs eles têm uma certa quantidade de ramificação. Dificilmente um PAD ele não tem ramificação. E como é que essa ramificação é introduzida na cadeia? É por copolimerização, tá? Então, se você colocar lá na hora da síntese, em vez de só o eteno, colocar um certo percentual de, por exemplo, hexeno, se você colocar, vamos supor, 5% de hexeno lá no reator, o que vai acontecer? Na hora, vamos pensar no hexeno 1, né? Ou seja, a dupla ligação está ali entre o primeiro e o segundo carbono. Então, na hora que o hexeno é inserido lá na cadeia, o que vai acontecer? Vai ter a geração de uma ramificação com 4 carbonos laterais, né? Se você colocar, por exemplo, em vez do hexeno, o buteno, né, você vai ter o buteno 1, né? Você vai ter uma ramificação lateral etila, né, ou seja, de 2 carbonos. Se você colocar o propeno, você vai ter uma ramificação lateral metila, né, ou seja, 1 carbono. Então isso é feito no dia a dia pelas empresas de síntese de polietileno de alta densidade para que você tenha exatamente uma geração de um certo número de ramificações, né? Então vamos fazer a analogia aqui com o PEBD, né? Eu disse que a baixa densidade do polietileno de baixa densidade é devido exatamente ao número de ramificações.
Então, os caras da síntese lá do PAD, eles fazem isso, para controlar a densidade, né? Então, se eu for, de novo, buscar no início do vídeo aqui que eu falei hoje, né? Eu disse que é um material que tem uma dificuldade de ser rompido, né? De ser furado, se você pegar um saco plástico PVD. Então, isso aí está associado à capacidade de suportar impactos, né? Então, a gente vai ver que se você coloca um pouquinho mais ali, né? Ou seja, em vez de ter uma cadeia totalmente linear, que seria a usar só o etileno, você coloca um pouco de propeno, você coloca um pouco de buteno, ou de hexeno, ou até outras, né? Olefinas, você vai tendo um aumento da irregularidade da cadeia, né, porque as ramificações tornam a cadeia mais irregular, e o produto fica um pouco menos denso por isso, né, e é exatamente o fato de ser menos denso que faz com que essas propriedades sejam diferentes. Né. Então ele vai ter propriedades diferentes. Então por isso que as empresas elas podem agora gerar, né, produtos diferentes, manipulando essa questão da copolimerização. Né. Só para dar mais um exemplo aqui, né? Se você pegar o polietileno de alta densidade, por exemplo, né, que é só eteno, você vê que é um plástico, né, um plástico rígido. Se você pegar o polipropileno, também é um plástico rígido. Porém, se num dado reator eu colocar 50% de propeno e 50% de eteno, para gerar um polímero, você vai ver que na verdade ele é um elastômero, ele é uma borracha. Então, no momento que você coloca aí um certo percentual de dois monômeros diferentes, né, nesse caso aí praticamente 50% você tira a regularidade da cadeia, né? E aí você tende a gerar um produto que é uma borracha, né? Isso eu vou explicar mais pra frente. Né? Outro copolímero muito conhecido, né, de etileno é o EVA, né? Muito usado em solar. Você vai ver que é um material bastante flexível. Se você fizer uma pesquisa mais detalhada, você vai ver que tem EVAs que tem 10% do common number, ou seja, além do etileno, ele tem 10% do common number, normalmente não, que é o acetato de vinila, né? Outros têm 20%, outros têm 30%. Você vai ver que à medida que aumenta a quantidade desse common number, que é o acetato de vinila, você vai tendo um produto cada vez mais flexível. Né? Então, eu acho que deu para passar essa ideia aí, né, sobre o que você pode fazer, né, na hora de gerar cadeias, né, com arquiteturas moleculares diferentes. Né? Então a gente viu aqui que para o PAD e o PEBD, né, considerando que os dois são obtidos a partir do eteno. Né? Então, sendo que na hora de gerar um você precisa de iniciadores diferentes, você precisa de condições de síntese diferentes. Um reator de PEBD precisa de pressões bem maiores, temperaturas maiores. Né? Agora, devido ao tipo de catalisador, ou seja, de iniciador que você usa para o PAD, você tende a não gerar ramificações. Porém, como é que eu posso gerar ramificações? Eu posso colocar um comonômetro. Né? E o comonômetro vai gerar ramificações, e essas ramificações vão implicar em cadeias uma irregularidade a mais em relação a se fosse apenas homopolímero, né? Ou seja, se você não tivesse comonômetro nenhum. E isso vai implicar em produtos com propriedades diferentes. Como eu falei, a densidade vai ser diferente, o fato da densidade ser diferente, tem um monte de outras propriedades que vão ser diferentes que eu vou explicar ao longo dessas aulas, né, que eu vou disponibilizar para vocês. Né. Por enquanto eu quero dar só uma ideia, né, a mais aqui. Né. Beleza. E só mais um detalhe, né, é que mesmo sendo síntese de PAD, mesmo que a empresa seja de síntese de PAD, né? E, por exemplo, como é que eu diferencio um PAD de um PABD? Uma forma prática é pela faixa de densidade. Né? Para ser PAD tem que ter uma densidade X, para ser PABD tem que ter uma faixa de densidade Y. Né? Então, mesmo que a empresa seja de síntese de PAD, como eu falei, dificilmente ela usa apenas o eteno na síntese de seus polímeros. Né? Sempre tem um pouquinho de common number ali, sempre tem um pouquinho. Tá? Ok, agora se você fizer uma comparação, por exemplo, do PAD com o polietileno de ultra alto peso molecular, você vai ver que ele tem uma arquitetura molecular praticamente igual. Né? Ou seja, o polietileno de ultra alto peso molecular é praticamente igual ao PAD. Inclusive, ele pode ser obtido no mesmo reator, porque os catalisadores são os mesmos, exceto por alguns detalhes. Né? Sendo que a diferença do PAD para o polietileno de ultra alto peso molecular é a massa molar. Né? O polietileno de ultra alto peso molecular, como o próprio nome já fala, ele tem massas molares muito superiores ao PAD. Né? Eu poderia dizer assim a vocês que no máximo o PAD chega a 600 mil gramas por mol. Né?
vamos supor, de 50 mil a 600 mil gramas por mol. Já o polietileno de ultra alto peso molecular, né, que é o POAPM, você normalmente tem massas molares acima de 1 milhão, podendo chegar até 8 milhões, né, de gramas por mol. Né. Então, nesse caso aí, o que a gente está variando? A gente está variando apenas a massa molar. Né? E devido a essa variação de massa molar, você acaba tendo produtos diferentes. Né? Então, o polietileno de ultra alto peso molecular, por exemplo, ele é um material de altíssima resistência ao impacto, né? Material de altíssima resistência à abrasão, comparado ao PAD, né? Exatamente porque a massa molar é muito superior. Né? Então, a partir desse detalhe que eu disse a vocês aí, e voltando apenas para os PAD, né? Você vai ver que as empresas que vendem PAD, elas também vendem produtos diferentes a partir apenas da massa molar diferente. Né? Então você vai ver, por exemplo, você pode ter, por exemplo, um PAD com massa molar de 50 mil e um PAD com massa molar de 200 mil, que ele pode ter o mesmo percentual de comonômero ali, né? Portanto, em termos de composição química, você poderia dizer que é praticamente a mesma, porém, devido à massa molar ser 4 vezes maior, né? Como eu falei, né? 50 até 200, você tem produtos diferentes. Né? Então, é um artifício aí que as empresas usam, né, para disponibilizar produtos diferentes no mercado, tá? E não tenha dúvida que a massa molar é muito importante, né? E, por exemplo, citando só um aspecto aqui, né, você poderia fazer a analogia que eu disse, né, das propriedades como resistência ao impacto, né? Mas, por exemplo, um aspecto fundamental aqui é o processamento. Né? Então, certos processamentos você não pode usar massa molar muito alta, já outros só pode usar massa molar muito alta. Né? Certos processamentos são inviáveis, né, se você usar uma certa faixa de massa molar. Né? Então, isso tudo existe aí no mercado, né, para que na hora que, por exemplo, um cliente tenha lá um dado equipamento e às vezes ele nem tem muito essa noção técnica, né, das coisas, né? Então é a conversa com um assistente técnico lá dessa empresa de síntese, né, que vai esclarecer, né, que vai informar qual é o polímero mais adequado para ser usado numa dada máquina lá que ele tem para fazer um determinado produto. Tá, ok? Então, por exemplo, voltando aqui uma comparação do PAD com o polietileno de ultra alto peso molecular. Né? Então, às vezes, a simples pureza dos reagentes ela tem que ser diferente, né, na hora de sintetizar, para que você gere um produto com massa molar maior. Né? Porque às vezes a impureza ela tende a terminar reações. Né? Então às vezes você tem que passar os reagentes ali, né, antes de entrar no reator, por um processo a mais de purificação, para fazer com que as cadeias consigam crescer mais. Né? Você vai sintetizar um polímero de massa molar muito maior. Né? Agora, como é que as empresas fazem, né, para gerar produtos de massa molar diferente? Né? Então isso está associado, por exemplo, ao tempo de reação, né, à temperatura de reação, né, e o tipo de catalisador, né, que é associado, né, ao solvente, ao tipo de monômero que você está usando. Né. E às vezes você tem ali uma dada condição de síntese que você tem um favorecimento muito grande de uma transferência, né, da cadeia que está crescendo para um monômero, de transferência para um solvente. Então, às vezes a cadeia não consegue crescer muito. Né. Então isso tudo é definido por parâmetros cinéticos. Né, e os caras lá que sintetizam, obviamente que eles sabem disso. Né. Às vezes você aumentar a temperatura por X graus, às vezes você pode aumentar a probabilidade de ter um maior número de reações de transferência, ou seja, aquele centro que está ali crescendo e transferir para um monômero, transferir para uma molécula de solvente, né? E transferir para outra cadeia, por exemplo. Né? Então isso tudo pode ser uma forma de você limitar a massa molar. Né? Agora é muito comum, uma forma de limitar a massa molar é a adição de um composto químico chamado de agente de transferência. Né? Então, no caso do polietileno, por exemplo, é muito típico você usar o hidrogênio para isso. Né? Então, se você aumenta a quantidade de hidrogênio lá dentro de um reator, você aumenta a probabilidade de reações de transferência. Quer dizer o quê? A reação que está fazendo com que a cadeia cresça, ela tende a reagir com o hidrogênio e aí transferir para outra cadeia. Né? Ou seja, mata aquele centro ativo e agora gerando um novo centro ativo ali. Né? Então, se aumenta a probabilidade dessas reações, as cadeias tendem a ser menores. Né? Então, isso quer dizer o quê? Você vai gerar
um tipo de polímero de PAD com massa molar mais baixa, provavelmente você vai aumentar a concentração de hidrogênio lá dentro. E se você agora vai mudar a condição de reação para aumentar a massa molar do polímero, aí você diminui a concentração desse hidrogênio lá dentro, né? E isso vai diminuir a probabilidade dessas reações de transferência de cadeia. Tá ok? Então isso aí é uma forma de você fazer esse controle, né? E como eu falei, além disso você pode mexer com a temperatura, às vezes mexe lá 1, 2, 3 graus, né? E o tempo também, né? Em que o material fica dentro do reator, né? Tá ok? Então eu falei de controle da arquitetura molecular, né? Por copolimerização, falei de controle da massa molar, né? Agora, uma outra coisa muito importante, né, que os caras da síntese eles fazem é, é a adição não, no controle da distribuição de massa molar, né? Então, por exemplo, se você tem ali uma massa molar média de 200 mil, então vamos fixar aqui 200 mil gramas por mol, vou sintetizar um polímero com essa massa molar média, que eu falei lá num vídeo introdutório, né? Que os polímeros são polidispersos, né? Se eles são polidispersos, quando eu falo de uma massa molar, eu estou falando na verdade de uma média, porque as moléculas não são todas do mesmo tamanho, elas têm tamanhos variados ali, né? Porém, se eu digo que a massa molar é de 50 para 200 mil, obviamente que na média as cadeias são maiores, né? Então vamos supor aqui que eu vou sintetizar dois polímeros, dois PADs, com massa molar média de 200 mil, sendo que um tem a distribuição mais larga, outro tem a distribuição mais estreita, né? Ou seja, um é mais polidisperso, outro é menos polidisperso, né? Então como é que você faz isso? Primeira coisa, é importante dizer que, a depender do tipo de iniciador que você usa, né, e do tipo de reator, né, às vezes você tem uma limitação, né, do quão largo, do quão estreito essa distribuição pode ser, né? Eu já cheguei a ver isso numa condição prática mesmo uma vez, né, que a partir do estudo de uma amostra que tinha lá e que a gente queria reproduzir, né, eu acompanhei na verdade esse projeto, né, eu não sou especialista nessa área, né, mas eu acompanhei esse projeto aí, né, então eu vi lá o pessoal, né, conversando lá com o pessoal, né, que quando a gente tentou reproduzir lá uma amostra, né, que é um objetivo nosso, né, tentar reproduzir, né, aquela amostra que tinha lá, então a gente viu que o tipo de reator que a gente usava, né, e o tipo de catalisador, ele impedia você ultrapassar certos limites, né? Então, por mais que você tentasse ali tornar a distribuição, por exemplo, mais estreita, não se conseguia. Por quê? Porque aquelas condições de reação, aquele tipo de catalisador que se usava, impedia isso. Tá? Então, por exemplo, se você estudar um pouquinho a literatura da polimerização aniônica, você vai ver que muitas vezes você consegue obter polímeros de distribuição muito estreita, né? Tende quase a monodisperso, né? Então, nesse caso aí, o que define isso? É o tipo de catalisador, né? O tipo de condição de síntese, né? Que faz com que você tenha, para esse tipo, né, a possibilidade de ter materiais praticamente monodispersos, né? Mas vamos voltar aqui para uma condição prática que eu estava falando, né, para os PADs. Eu estava com dois PADs, quero gerar dois de 200 mil, porém, e tenho lá só um tipo de iniciador, né? Então, já tenho o iniciador, já tenho o meu reator, então não tem muito como variar. Como é que eu posso fazer para gerar produtos com distribuição de massa molar diferente, né? Uma coisa muito comum, muito feita, é que os caras sempre usam dois reatores, né, na hora de sintetizar o polímero, né? Então eles usam dois reatores que podem estar dispostos paralelamente, né, ou dispostos em série, né? Então, para cada reator ali, ele coloca uma condição um pouquinho diferente, de maneira que o polímero gerado no reator 1 ele é diferente do polímero gerado no reator 2. Né? Então, depois que esses polímeros são obtidos nesses reatores, eles são levados para um silo lá, por exemplo, e são misturados. Né? Então, como você tem polímero, vamos supor, de massa molar menor aqui, com massa molar maior no outro, no reator 1, massa molar menor, no reator 2, massa molar um pouco maior. Quando você mistura os dois, você acaba gerando uma mistura ali que vai ter uma distribuição de massa molar um pouco mais larga. Né? Então, por exemplo, se você observar na literatura, você vai ver que tem uma distribuição chamada de bimodal, né? Que é uma distribuição em que você tem ali um pico, né? Ou seja, uma fração de massa molar bem baixa
e uma fração de massa molar bem alta, né? Então esse tipo de distribuição de massa molar, normalmente ela é obtida a partir de reatores dispostos em série, né? O que quer dizer isso? Você gera um polímero no reator 1 e parte das cadeias que estavam se formando ali, ela já termina, ou seja, com a massa molar bem menor, porém, parte das cadeias elas têm uma capacidade de crescer ainda porque o centro ainda continua ativo. Aí essa massa é transferida para um reator 2 e esses centros ativos aí, ou seja, os que não terminaram ainda, eles vão polimerizar no reator 2. E aí você vai gerar a fração de massa molar bem alta. E aí nesse caso você acaba tendo uma disparidade bem grande entre uma fração de massa molar pequena e uma fração de massa molar bem grande, né? E é por isso que gera uma distribuição bimodal, né? E normalmente, né, as distribuições de massa molar, elas são quase como se fosse uma gaussiana, né? Então, se eu quisesse fazer um comparativo aqui para vocês, né, seria algo mais ou menos assim, né? Vou mostrar aqui. Esse aí seria uma distribuição bimodal, né? E essa aqui seria uma distribuição típica, né, gaussiana, que você tem massas molares pequenas e grandes, né? E aqui você tem uma diferença muito grande, né, entre a região de massa molar pequena e a região de massa molar alta, né? Então, só para enfatizar, né, reatores dispostos em série, né, possibilitam a geração de polímeros de distribuição bimodal, né? Já reatores em paralelo, você acaba possibilitando ali, né, uma manipulação, né, nessa curva de distribuição de massa molar, porque você pode variar um pouquinho as condições de cada reator, e quando você mistura, né, as massas geradas em cada reator, você acaba tendo aí polímeros de distribuição de massa molar diferentes, né? Isso a gente vai ver mais para frente, né, no vídeo depois que eu vou fazer para vocês, né, que existe uma implicação, né, em propriedades, né, e principalmente associado ao processamento, né, que uma distribuição de massa molar pode proporcionar, né. Por exemplo, distribuição mais larga, normalmente você tem uma acessibilidade maior ao cisalhamento, né, e aí os polímeros são mais processáveis, né, esse é o termo que o pessoal usa no dia a dia da indústria, né. Polímeros de distribuição mais larga, eles tendem a ter uma processabilidade maior, porque numa tensão menor eles têm a viscosidade reduzida, né? Comparado a uma distribuição mais estreita, você precisaria de uma tensão um pouco maior para a viscosidade cair, né? Isso aí eu vou explicar melhor depois, tá? Agora falando um pouquinho do... Deixa eu voltar aqui. Sim. Bom, agora eu falei muito aqui do polietileno de alta densidade, né? E a gente viu que você tem essas questões aí, né? Eu posso ter uma dada massa molar média e ter uma distribuição diferente, né? Posso ter polímero de massa molar diferente, posso ter uma densidade ali controlada e, portanto, as propriedades a partir da adição de um comum número, né? E para certos outros polímeros, vamos pensar aqui no polipropileno, né, que é a partir do propeno, ou seja, ele tem um carbono a mais ali no monômero, né, em relação ao eteno. Né, e aí esse grupo CH3, né, vai ser um grupo lateral, né, no polímero. Né. Então, para polímeros que tem esse grupo lateral, como o PP, né, o poliestireno, que tem um anel aromático, né, o PVC, que tem um cloro, né, aí você tem uma possibilidade a mais, né, de controle da estrutura da cadeia, né, da macromolécula, que é o posicionamento relativo desses grupos laterais, né? E isso, a depender do tipo de catalisador que você usa, você pode ter um controle tal, de maneira que, por exemplo, o grupo CH3 no polipropileno, ele pode ficar todo de um lado só, né, numa dada cadeia. Ou ele pode ficar alternando, ou o CH3 está no lado direito e no lado esquerdo, ou do lado direito e do lado esquerdo. Né? Isso tudo são controles que a gente chama de toxicidade, né? Que é um tipo de configuração molecular, né? Ou seja, é algo que você define na síntese. Né? Então a configuração o conceito é esse, é uma coisa que você define na síntese. Então no caso de polímeros tem esses grupos laterais, né? PVC, PMMA, poliestireno, né? Polipropileno, né? Você tem essa possibilidade a mais de controle de arquitetura molecular, né? Isso vai ter implicação total nas propriedades, né? Então é claro que nesse caso aí as empresas não tendem a ficar variando
a condição de síntese para variar o controle dessa taticidade não, tá? Depois que você escolhe ali o monômero, o monômero não, o catalisador, né, o tipo de iniciador, você tende a ter normalmente um certo nível ali de posicionamento, sei lá, 95% de isotático, né, se os carbonos ficarem, o CH3 laterais ficarem tudo de um lado só. Né? Então, mas o que eu quero dizer é que você tem essa possibilidade a mais. Né? Se você sintetiza um polipropileno, mesmo que você, vamos supor, um polipropileno com 200 mg por mol e outro polipropileno com 200 mg por mol. Ele pode ter a mesma distribuição de massa molar, ele pode ter N aspectos ali semelhantes, mas você tem essa possibilidade a mais, ou seja, as propriedades vão variar se o posicionamento do grupo lateral CH3 ele for diferente, né, de acordo com o tipo de síntese que você escolheu. Tá ok? Então essa questão aí do arranjo espacial, né, desse grupo lateral ele é importante. Né? Então, por exemplo, polímeros que têm dupla ligação, duas duplas, que na cadeia final vai ter uma dupla por mero, né, como os elastômeros, né, de dieno. Você tem a possibilidade de ter um nível de cis, um nível de trans, né, um nível de vinil, né, e a depender do percentual de cada um desses isômeros, né, você vai ter produtos com propriedades bastante diferentes. Tá ok? Bom, tem outros aspectos também, né? Por exemplo, voltando aqui para a massa molar, né? Se fosse um polímero de síntese em etapas, né? Porque na síntese em cadeia a gente falou que é muito típico os caras usarem, entre outras coisas, né, a presença de um agente de transferência, como hidrogênio. Né? Na síntese em etapa, uma forma muito comum de você controlar a massa molar que você quer é pelo desbalanço, né, estequiométrico, ou seja, pela quantidade relativa daqueles grupos reativos que você coloca lá na hora de sintetizar. Né? Então, por exemplo, na síntese do PET, né, que eu coloquei aqui um desenho uma vez, né, do ácido periftálico com etileno glicol. Então, se você quisesse limitar a massa molar máxima daquele polímero ali a ser obtido, você pode fazer isso tranquilamente colocando uma quantidade diferente desses monômeros, né? O que vai implicar em quantidade de grupos funcionais diferentes, e isso vai implicar numa massa molar máxima possível a ser atingida. Né? Então, se você quiser uma massa molar a máxima possível para um polímero em etapas, você tem que garantir um balanço estequiométrico, né, dos monômeros de partida. Né? Então, por exemplo, uma quantidade igual molar, né, de ácido periftálico com etileno glicol para você conseguir os maiores valores possíveis de massa molar. Né? E claro que uma vez colocando isso, você teria que ter um tempo de reação também mínimo, em uma dada temperatura, para você conseguir massas molares cada vez maiores. Tá? Mas uma forma, né, tranquila aí, digamos assim, né, de você controlar a massa molar de um polímero em etapa seria por um desbalanço estequiométrico. Né? E outra forma, claro, é o tempo de reação. Né? Você pode ter um conhecimento da cinética de reação, ou seja, quanto tempo de síntese eu preciso ter aqui para que o polímero atinja a massa molar X. Você pode fazer um estudo para conhecer isso, ou seja, depois daquele tempo você pode tirar aquela condição de síntese, né, que proporcionava a polimerização. Ou seja, vamos supor que você, para sintetizar, precisava de 200 graus. E você sabe que o tempo, você tem uma relação entre o tempo e a massa molar. Então, depois de atingir a massa molar que você quer, você pode simplesmente congelar aquilo, baixar a temperatura rapidamente. Então você vai impossibilitar que a síntese continue. Tá? Então são formas, digamos, que você pode fazer aí, né, para controlar a massa molar na síntese em etapas. Tá? Outra forma, aspectos também além disso que você tem que levar em conta na síntese, por exemplo, na síntese do poliacetal, depois que o polímero é obtido, normalmente os caras têm um cuidado de fazer uma transformação do grupo terminal, né? E modificá-lo quimicamente, né? Porque se eles deixarem aquele grupo terminal lá da síntese do poliacetal, eles não modificarem quimicamente, você tende a ter um polímero muito suscetível à degradação, né? Então, as moléculas, elas as macromoléculas poliméricas, elas tendem a despolimerizar, ou seja, a reverter para monômero, se você não modificar quimicamente o grupo terminal lá das macromoléculas que são geradas, tá ok? Então são vários aspectos aí, tá ok, gente? E eu queria trazer só um conceito aqui, né,
por exemplo, uma empresa de síntese de PAD, como eu estava falando no começo, né? E quando ela coloca lá 15, 20 produtos diferentes de PAD, produtos diferentes por quê? Porque você variou a massa molar, porque você variou a distribuição em massa molar, porque você tem um teor de comonômero diferente, né? Porque você tem uma aditivação diferente. Então esses produtos diferentes de PAD que aquela empresa vende, elas são chamadas de grades. Tá? Então isso aí é um conceito, né? Assim, é um linguajar, né? Um termo do linguajar da área de polímeros que é muito importante. Né? Todo mundo fala isso. Né? Não adianta eu querer dizer é um tipo, é uma, sei lá, o pessoal chama de grade. Eu quero um grade de injeção, eu quero um grade de extrusão. Então, na hora que o cara fala um grade de injeção, automaticamente o cara já sabe que é um polímero, é um tipo de polímero que vai ter uma massa molar menor, né, do que, por exemplo, um grade para extrusão SOP. Né? Por quê? Porque é o processo, né, é o processamento por injeção que exige materiais de massa molar menor. Né? Então aí já é um bom começo para uma conversa entre um cara que tem uma máquina ali, uma máquina injetora, e um assistente técnico ali que vai dar informações do polímero mais adequado para ele usar. Né? Então, esse aí é um termo muito comum, tá? Grade, né? Ou seja, é um tipo de polímero que vai ter um dado conjunto de propriedades, né, adequadas, né, para aquele tipo de aplicação. Então, se um polímero tem, se uma empresa tem 15 tipos de PAD, então você diz que ela tem 15 grades, que ela comercializa 15 grades. Normalmente você tem um nome associado, né, aquele grade lá, ele tem um nome de batismo, etc., e um conjunto de propriedades associadas a ele. Tá, ok? Então, ok. A empresa tem essas condições todas aí que eu falei, a empresa de PAD, né? O que mais ela pode fazer para gerar grades diferentes? Né? Uma possibilidade a mais aí seria a aditivação. Né? Então a aditivação ela é o quê? A inserção de compostos químicos, né, que podem promover alguma modificaçãozinha ali. Né? Independente de você querer modificar ou não, né, toda empresa ela tem uma aditivação básica. Né? Ou melhor, toda empresa ela já coloca uma aditivação básica em todos os grades que ela comercializa. Então, como eu falei lá no vídeo anterior, como o polímero tende a sair do reator na forma de pó, porém ele é comercializado na forma de pellets, você já tem uma ativação básica aí para proteger o polímero durante esse processamento aí nessa extrusão, tá? Que vai transformar o pó em pellets. Né? Então você tem um pacote básico aí, né, que são os aditivos estabilizantes térmicos, né, e aditivos estabilizantes de processamento, né, que são em regra os antioxidantes. Né? Então você tem uma quantidade ali de antioxidantes, né, de qualquer polímero em pellets que você compra, exatamente para proteger o material contra a oxidação, contra o cisalhamento, né, que ele passa ali dentro de uma extrusora. Né. E normalmente também ela tem um certo percentual ali de lubrificante, né, que são auxiliares de processamento. Né. Sei lá, são estearato ou algum outro composto, né, que vai promover algum escorregamento, né, ali durante o atrito que tem, né, da rosca, da extrusora, né, com o polímero que está passando ali pela máquina. Né. Então você acaba dando um alívio ali, né, no atrito, né, reduzindo ali o cisalhamento do polímero, também aumenta a produtividade, entre outras coisas. Né. Então todo polímero que é vendido, né, na forma de pellets, ele em regra ele já tem um pacote básico ali de aditivação. Tá? Agora, a empresa ela pode gerar produtos específicos, né, de acordo com a aplicação. Às vezes até em contato com os clientes ela pode já direcionar ali alguma aditivação, né, para que você venda um polímero com características específicas. Como já falei uma vez aqui também, você pode ter ali um anti-UV. Né? Então você vai comercializar um polímero que vai ser usado em contato com o sol, né? Vai ser exposto ao sol constantemente. Né? Então ele tem que ter um anti-UV. Né? Porque a radiação ultravioleta presente no Sol, ela tende a degradar polímeros, né? Então você pode ter ali um anti-UV. Né? E a depender, né, você pode ter uma ativação muito maior. Né? Porque esses aditivos que eu falei aqui, né, como lubrificantes, antioxidantes, né, eles são em regra em teores bastante pequenos, né, na faixa de ppm, né? Menos do que 1000 ppm, né? 800, 700 ppm, né? E para certas aplicações, por exemplo, para a indústria automotiva, você pode ter um teor muito maior de certos aditivos, né? Às vezes cargas reforçantes, né? E às vezes tem empresas que têm galpões específicos para fazerem essas formulações aí.
Então a aditivação seria uma forma mais de você gerar grades diferentes. Ok? Para fechar esse vídeo, eu só queria fazer aqui uma observação, né, sobre as empresas de síntese. Né? As empresas de síntese normalmente elas são localizadas em polos petroquímicos, né? E são empresas relativamente grandes, ou seja, com uma produção grande, às vezes de no mínimo ali 5 a 10 toneladas por hora, né, de produção de polímero, né? E podendo ser bem mais que isso, né? Então são empresas relativamente grandes, produzem uma quantidade grande, né? E associada à síntese em si, você também tem normalmente áreas de desenvolvimento, né? O pessoal desenvolvendo novos produtos, né? E ali por isso que você vai ter ali equipamentos de processamento, né? Para que você tenha o tempo inteiro desenvolvimento de novos produtos ali, tá ok? Então, normalmente são locais específicos, são polos petroquímicos, etc. Né? Você não vai ver uma empresa, você não pode montar uma empresa de síntese, né? A não ser que seja uma síntese bobinha, né? Uma coisa feita em escala bem pequena para alguns objetivos muito específicos, né? Estou falando de novo, né? Falando daqueles polímeros mais usados, né? Que do nosso dia a dia, né? Normalmente são empresas grandes, tá ok? Então, eu acho que esse vídeo aí deu para dar uma ideia, né, de vários aspectos ali, né, que uma empresa de síntese pode, é, digamos, mexer, né? Ela pode ter, né, como diferencial ali para gerar produtos diferentes, tá? Em seguida, né, no próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o que uma empresa de processamento, né, ela pode fazer, né, para gerar produtos diferentes, tá ok? Então era isso aí.